Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a tabela de distribuição de frequências. Bom, então eu peguei um exemplo, é o mesmo exemplo que está na nota de aula de vocês, sobre as informações dos 15 funcionários de uma empresa. Então, para a gente construir uma tabela de distribuição com classes, eu escolhi a variável salário, que aí vocês podem conferir com todos os cálculos que foram apresentados lá na nota de aula. Bom, então vamos lá. A primeira informação que a gente vai precisar é N, que é o tamanho da amostra. Então, você pode simplesmente contar aqui, ou você pode usar um comando. Toda vez que a gente for usar uma planilha e for inserir algum comando, alguma função, você tem que colocar o sinal de igual na frente, que aí ele entende que você vai dar um comando para ele. Então, o nome do comando é conte.valores. Vocês já viram que ele já começa a sugerir. Quando sugeriu, você pode dar um Enter, ele já entra na função. Aberta a função, você só seleciona o que ele quer, aonde você quer que ele conte esses valores. Selecionei e dou um Enter. Então, a gente tem 15 valores. Se eu der 2 cliques, ele vai ficar aqui delimitado na corzinha azul. A mesma cor da letra que vai estar aqui é a cor que vai estar o quadradinho envolvendo o que você selecionou. Certo. Agora, eu tenho que descobrir K, que é o número de classes. Que vocês viram lá na nota de aula, é a raiz quadrada. Então, o comando, a função é raiz. Eu posso dar um Enter do tamanho da amostra, que é 15. Raiz de 15. Aí, dei um Enter, 3,87. Se eu der 2 cliques, ele sempre vai abrir e mostrar o que a função selecionou, o que foi selecionado na função. Bom, em relação aqui ao número de classes que a gente vai ter, eu preciso sempre arredondar esse número. E o comando que faz o arredondamento chama arred, A-R-R-E-D. Aí eu dou um Enter, eu quero arredondar esse número, então eu coloco ponto e vírgula e aqui eu coloco o número de casas decimais que eu quero. Agora, como eu quero o número inteiro, eu quero 0 casas decimais, então, um número inteiro. Se eu quisesse um número com uma casa depois da vírgula, eu colocaria 1, 2, assim por diante. Então, 3,87 arredondando é 4. Outra informação que eu preciso é o mínimo. Então, o comando para isso é mínimo. Vocês têm que colocar acento, porque senão ele não encontra. Dei um Enter, entrei na função, selecionei a variável. Outro Enter, o menor valor de salário, 3.200. Agora, o máximo, da mesma forma, escrevo o máximo com acento. Entrei na função, selecionei o conjunto de dados e ele encontra o maior valor dentro aqui desses 15, o maior salário dentre os 15 funcionários. Agora eu preciso de A, que é a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior menos o menor. E dou um Enter. Só fui clicando na célula. Quando eu dou 2 cliques aqui, pode ver que fica cada célula com a cor correspondente, certo? Então, o que a gente tem informação até agora? Que eu vou ter 4 classes e a amplitude total é 4.100, mas eu preciso encontrar esse Hzinho, o H minúsculo, que é o tamanho da classe. Então, esses 4.100, que é a variação total, eu tenho que dividir em 4 partes. Então, eu pego A, divido, que é a barrinha, por 4. 1.025. Então, eu vou ter 4 classes, variando de 1.025 em 1.025. Então, aqui do ladinho já construí previamente a classe. Eu vou colocar aqui os símbolos. Eu já coloquei as 4 linhas, porque eu já sabia que teria 4 classes, né? Para vocês, quando forem fazer algum exercício, quantas classes der, é o quanto que vocês vão aumentar de linhas aqui. Então, vamos colocar o símbolo. Eu vou colocar aqui fechado nos 2 lados. E nos demais, eu vou deixar fechado só do lado direito.
Porque o primeiro valor, o limite inferior da primeira classe vai ser o menor valor. Então, se eu deixasse aberto, ele não poderia ser incluído, né? Então, 3.200 o primeiro limite. O segundo limite vai ser o limite inferior mais o tamanho da classe, que é 1.025, mais o Hzinho. Aí eu dou um Enter. Aqui, esse limite de classe sempre vai ser igual ao limite superior da classe anterior. Porque o 4.225, ele só vai entrar na primeira classe. Ele não vai entrar nessa classe porque o intervalo é aberto. Agora eu quero mostrar um detalhe bem importante para vocês. Essa célula aqui é a soma do 3.200 mais H. Essa segunda célula aqui, ela vai ter que ser 4.225 mais H. Eu posso arrastar a célula, mas eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu arrasto. Eu arrastei, baixou 1 na célula azul e baixou 1 na célula vermelha. Só que a célula vermelha, eu não quero que ela troque de lugar, eu quero que ela sempre fique no H. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou apagar aqui. Quando eu fiz esse comando, essa célula em vermelho, selecionei a letra e o número, eu vou apertar F4. Se você estiver usando o notebook, o meu, por exemplo, eu não tenho a tecla F4, então eu tenho que apertar o FN, segurar e apertar o F4. Creio que o notebook, as teclas são mais amontoadas, né? Tem mais de uma função a mesma tecla. Mas se você estiver usando um PC normal, é só apertar F4. Então, o que significa isso que eu coloquei? Quando eu apertei o F4, ficou um cifrão antes e depois da letra. Isso é travar a célula. Quando eu arrastar, a célula que está travada, ela não vai arrastar. Eu vou arrastar aqui de novo. Olha só o segundo. Ele baixou 1 aqui do limite inferior, mas ele continuou aqui no H. Olha as outras. Foi baixando e continuou no H, porque a célula está travada. Agora, esse aqui eu tenho só precisa arrastar, porque ele sempre vai ser o igual ao limite superior anterior. Então, esse aqui eu não preciso travar. Só preciso travar o Hzinho na hora que eu estou calculando o limite. Bom, então já temos os limites de classe. Agora, eu só preciso calcular o ponto médio. O comando é média, com acento também. Eu seleciono o primeiro número, ponto e vírgula, o segundo número e dou um Enter. Arrasto. Vou selecionar um aqui para mostrar para vocês. Ó, a média entre esses dois números. Ok. Agora, eu tenho que fazer a contagem, né? Que é a frequência simples absoluta. Nesse conjunto de dados, nesses valores aqui de salário, quantos elementos pertencem a essa classe? O comando para fazer essa contagem chama frequência. Ó, já sugeriu, eu dou um Enter. A primeira coisa que eu preciso informar nesse comando é o conjunto de dados. Percebam que sempre nessa janelinha que está sugerindo, sempre tem uma setinha preta. Ó. A setinha preta está apontando para dados. Então, é isso que ele está pedindo. Então, selecionei os dados, coloquei ponto e vírgula, a setinha preta passou a apontar para classes. Então, eu tenho que indicar as classes para ele. As classes, eu sempre vou ter que indicar o limite superior das classes, exceto o último. Por que eu não incluo o último? Porque a última contagem que a planilha faz é acima do último limite. Então, acima de 6.275 tem quantos? Esse é o último que ele faz. Então, se eu colocar e incluir os 7.300, ele vai contar quantos tem depois de 7.300 e vai aparecer um zero a mais, certo? Então, limite das classes é sempre o limite superior, exceto o último. E tem mais um segredinho, eu não posso dar Enter direto. Eu tenho que segurar no Ctrl, Shift, no teclado, e aí sim eu dou um Enter. Porque esse comando é um comando de matriz, um comando de vetor. Se eu apenas der o Enter, ele só vai imprimir o 4. E como eu quero expandir o vetor, eu tenho que segurar as duas teclas, Ctrl, Shift, para daí dar um Enter. Certo?
Aí aqui só vamos conferir com a soma de todos esses, 15. A gente tem 15 elementos, tá ok. Só falta calcular a frequência relativa, que é a frequência absoluta dividido pelo tamanho da amostra, que eu vou travar porque eu quero arrastar. Aqui. Aqui embaixo a soma tem que dar 1, né? Dando um confere, soma, ok? Tá tudo certo. Aqui tá prontinha a nossa tabela de distribuição de frequências com classes. Uma coisa interessante que eu quero falar para vocês é sobre o arredondamento. Esse comando que a gente usou, arred, ele arredonda e todos os cálculos que eu fizer usando essa célula, ele vai usar o 4 para fazer o número que arredondou, ele vai usar esse número para fazer a conta. Agora aqui, por exemplo, eu posso aumentar e diminuir o número de casas decimais, ó, eu vou aumentar. Eu aumentando ou diminuindo o número de casas, usando esses dois botõezinhos aqui em cima, ele sempre vai fazer a conta com todas as casas decimais, ele só vai estar mudando o que aparece. Mas por trás ele faz o cálculo com todas as casas decimais, certo? Então, essa função, ele só muda a aparência. A função arred, ele muda o valor e passa a fazer os cálculos baseado nesse valor arredondado, certo? Ok, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!